Fala galera, agora nós vamos estudar sobre o mínimo múltiplo comum, ou melhor, MMC, né, que é como a gente costuma ouvir falar. Então, para começar aqui, galera, a gente tem que entender que mínimo múltiplo comum, ele é o menor número que repete na tabuada entre dois números. Então, por exemplo, nós aqui vamos fazer pelo método da decomposição em fatores primos, o MMC entre os números a seguir. Então tem um método, né? O método que a gente vai usar agora para fazer é o método da decomposição em fatores primos. Como que é esse método? Como que a gente resolve usando essa técnica? É simples. Lembrando que o MMC é o quê? Encontrar o primeiro número comum que repete na tabuada do 20 e na tabuada do 25. O que seria a tabuada do 20, né? 20, 40, 80, 100, enfim. E a do 25, mesma coisa. 25, 50, 75, 100, 125 e assim vai. Então, sabendo então que a gente quer encontrar o mínimo múltiplo comum, que é o primeiro número que repete nessas duas tabuadas, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, então, o 20, uma vírgula, o 25, e vou colocar aqui na frente deles um traço. Tá? Então a gente vai seguir a ideia do método da decomposição em fatores primos, porque a gente vai colocar aqui os números primos que a gente conhece, que é 2, 3, 5, 7, enfim, infinitos. Tá? E usando os números primos, nós vamos então descobrir o MMC. Tá? Então, o primeiro passo, eu vou verificar se algum desses dois números aqui dá para dividir por 2, porque agora a gente vai analisar os dois números. Então, a gente tem o 20 que dá para dividir por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui na frente. 20 dividido por 2 vai dar 10. O 25 não dá para dividir por 2, então a gente vai abaixar ele, vai manter ele igual. Agora a gente vai olhar entre o 10 e o 25. Tem mais algum número que dá para dividir por 2? Sim. Aqui a gente ainda tem o 10 que dá para dividir por 2. Então, eu vou colocar 2 aqui. 10 dividido por 2 vai ser 5. O 25 não dá para dividir por 2, eu vou baixar ele novamente. Agora a gente tem 5 e 25. Tem mais algum número aqui que dá para dividir por 2? Bom, sabemos que não. Tem algum número aqui que dá para dividir seguindo a sequência por 3? Também não. E nós temos algum desses dois números que dá para dividir por 5? Sim, os dois. Então, vou colocar 5 aqui na frente. 5 dividido por 5 vai ser 1. E 25 dividido por 5, 5. Então, aqui nós sabemos que aqui já chegou no 1, mas ainda temos aqui um número. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que decompor até todo mundo chegar no 1. Então, esse 5 que ainda tem dá para dividir por 5. Esse 1 aqui eu abaixo ele novamente porque ele já é 1. Agora, 5 dividido por 5 vai ser 1. Quando todo mundo chega no 1, quando todos os números chegam no 1, significa que acabou. Então, como que eu vou definir o MMC? Agora eu vou multiplicar, então, esses números e o resultado dessa multiplicação é o MMC entre o 20 e o 25. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Ok? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E 20 vezes 5, 100. Então, o que isso significa? Significa que o MMC entre 20 e 25 é igual a 100. Então, o primeiro número que repete na tabuada do 20 e do 25 é o número 100. Agora vamos para o exemplo B, né? Nós temos aqui no exemplo B para encontrar o MMC entre 24 e 12. Tá? Então, vamos seguir o mesmo método. Vamos pegar o número 24, colocar uma vírgula e colocar o número 12. Em seguida, vamos colocar aqui, então, um traço. Logo mais à frente, para me ajudar, vou colocar aqui alguns números primos. Então, 2, 3, 5, 7, infinitos. Vamos observar aqui. Entre esses dois números que eu tenho na frente do traço, algum dos dois dá para dividir por 2? Sim, né? Os dois. Então, coloca 2 aqui. 24 dividido por 2 é 12. E 12 dividido por 2 é 6. Então, deu para dividir os dois, divide os dois. Tem mais algum aqui que dá por 2? Novamente os dois. Então, coloca 2 aqui na frente. 12 dividido por 2 será 6. É 6. E 6 dividido por 2, 3. Agora, nós temos 6 e 3. No 6 e o 3, temos mais algum número que dá para dividir por 2? Sim, nós temos o número 6. Então, colocamos 2 aqui novamente. Ótimo. Então, agora, 6 dividido por 2 vai dar 3.
O 3, como não dá para dividir por 2, eu vou abaixar, tá? Quando não dá para dividir, a gente só abaixa. Agora eu tenho 3 e 3. E o 3 e o 3, ele vai dar para dividir por 2? Sabemos que não. Então, ele vai dar para dividir pelo próprio 3, que é primo. Então, vamos colocar aqui. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Então, todo mundo chegou no U, significa que acabou. Ok? O final aqui tem que sempre ser 1 para todos. Então, agora eu vou multiplicar os números. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, vamos ver quanto vai dar essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, eu concluo que o MMC entre o número 24 e 12 é igual ao próprio número 24.